Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, Mi? Tudo ótimo. Tudo bem, Di? Tudo bem? Olha, que legal, gente. Hoje a gente está aqui com um convidado, né? Além de mim e a Michelle, nós estamos aqui. Aonde nós estamos, Mi? Na Parceria de sucesso! Isso aí! Olha, o Jerry não participou. Vamos fazer ele participar também de novo? Bora lá? Parceria de sucesso! Isso mesmo, gente. Estamos aqui para abordar um tema muito importante. Já temos 2 vídeos no canal falando sobre emoções e vamos dar continuidade a esse tema. Já puxando aqui, ó, tô com um caderninho aqui com uma anotação. Vem falando como está a sua vida hoje. Conta para nós, a gente precisa saber como que você está se sentindo. E aí nós temos aqui alguns assuntos para nós adentrar, não é mesmo? Burnout? Burnout, gente, o que é? O que significa isso? Vou estar lendo aqui umas anotações para a gente poder entrar adentro desse assunto, tá? Veja bem, o que vem citando aqui, o que é? Sintomas reais, como cansaço extremo, falta de motivação, irritação, sensação de vazio, queda de produtividades. Fala para mim se você está sentindo algum desses sintomas aí. E é interessante, né? Porque muita gente não tem esses sintomas e acha que. E ela acaba tendo, acho que, um próprio preconceito dela mesma, né? Porque, por exemplo, a pessoa ela tá com cansaço. Fala, nossa, mas eu tô com uma baixa produção. Eu acho que eu preciso tomar algum hormônio, alguma coisa. Mas às vezes é uma questão emocional, uma questão que a pessoa tá lá no trabalho, porque às vezes ela fala, nossa, sempre que eu chego no trabalho é o momento que eu tô desse jeito, assim, o momento que eu tô, que já me dá um negócio, já me dá um desânimo, uma preguiça, tem gente que fala, é preguiça, eu acho que eu tô com uma preguiça, mas na verdade é um burnout disfarçado ali dentro, talvez é o começo, né? E que a pessoa, ela, acho que na maioria das vezes não acaba se dando conta disso, né? Verdade. E aí, Mil, o que a gente pode falar mais sobre esse assunto, aonde aqui vem falando do cansaço extremo, a falta de motivação, irritação, sensação de vazio, queda de produtividade. Você conhece alguém passando por esse tipo de problema? Já passou perto de alguém que demonstrou esse tipo de problema? Pois é. Nós estamos vendo muitos casos, né? E como o Di falou, que foi interessante a abordagem dele, as pessoas nem imaginam, nem sabem o que está acontecendo e acham que é uma coisa natural. O cansaço, tem a trabalhar demais, talvez não dormir bem à noite, tudo bem que isso também conta, a gente sabe que uma noite bem dormida não tem dinheiro nenhum que pague, né? Mas tem pessoas que estão acordando já cansadas. E não sabe, e vai deixando isso, né? Vai deixando isso passar, e a hora que vê o negócio está mais avançado do que nunca, né? E sim, muitas pessoas estão com esses sintomas. A gente tem conversado, tem abordado muitas pessoas falando sobre isso. Por isso que é interessante a gente trazer esse assunto, falando sobre o burnout, assim, de uma forma clara, né? E assim, com aquilo que a gente tem. Exatamente. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que às vezes até fica ofegante, tá? Gente, isso é um sintoma, né? Pessoas que estão bem ofegante, cansado, estressante, né? Às vezes está tudo estressado do dia a dia, do trabalho. Pode ser de forma mental, porque às vezes a gente pensa, não, eu conheço fulano, mas ele trabalha ali sentado. Gente, às vezes é pior do que se você estivesse correndo para lá e para cá. Tem tudo isso também, parte de escritório, parte disso, porque mexer com papelada, mexer com essas coisas, gente, isso cansa e traz o quê? Uma canseira mental que pode estar te deixando você mal. Exatamente. Então, acontece muito, né, da pessoa tá no trabalho e não é só a questão física, né? É muito com o mental, uma cobrança. Às vezes a pessoa, ela, além da cobrança que é proposta para ela lá no trabalho, ela também se cobra, né? Então ela quer ter uma excelência e nisso acaba trazendo vários esgotamentos mentais, assim,
e desencarrilhando um monte de outros sintomas, né? Fisicamente, assim. Enquanto o JR estava falando e fui lembrando, é o seguinte: antes a gente não tinha tanta cobrança, mas hoje, depois da tecnologia, depois que todo mundo está com o celular na mão, a cobrança virou muito forte. Por exemplo, às vezes eu tô com o celular, tô em casa, tô no sítio, tô meio que tranquilo, e quando eu olho pro celular, há pessoas falando, puxa, eu tô tentando falar com você, eu tô tentando mandar uma mensagem, cadê você? Parece que a gente tem que ficar 24 horas com o celular na mão, e isso já traz uma coisa assim, estressante, Verdade. né, Mi? Verdade. E assim, e o que eu percebo é justamente, ainda mais assim, com a tecnologia, com aquela questão de vistar, que você viu a mensagem, ouviu a mensagem e vistou, a pessoa do outro lado ela viu. Então parece que você tem o comprometimento, você necessita responder. E pode ser a hora que for. Tá aí. É complicado isso. E a gente tá sempre sobre pressão, que você tem que tá sempre respondendo, sempre tá dando essa atenção, fora as outras cobranças, né? Exatamente. Então acaba se tornando um combo, uma somatória, né, de tudo isso, né? Como a Mi falou, né? Várias pressões ao mesmo tempo, e aí isso acaba somatizando, o corpo chega uma hora que não aguenta, aí ele acaba por si só pedindo socorro, né? Exatamente. E o corpo fala, né? E o corpo fala. E o corpo fala. E já entrando assim nessa questão, a gente vê que, por exemplo, a escala, né? 6x1, né? Que é algo que está acontecendo nesse movimento. A gente vê que eles só se deram conta de refletir sobre o 6x1 por conta do quê? Esse aumento do burnout, né? Então, vira o excesso de sobrecarregamento. Aí, não, vamos precisar reavaliar a questão da quantidade de horas trabalhadas, né? Justamente. A gente pensa que é só no CLT, né? Porque às vezes fala assim, quem tá passando por isso ou sofrendo a questão do burnout é quem tá trabalhando por CLT, né? Na CLT, por causa de cumprindo horário. Mas não é bem isso, né, Nádia? A gente vê que não é só na CLT. Exatamente. Nós estamos trazendo aqui, olha, até anotei, porque no módulo 1 a gente está aqui falando sobre o que é, né, burnout. E aí a gente falamos sobre os sintomas que ele traz, mas adentrando nesse assunto que a Michelle já puxou aqui, quem mais sofre com isso, com burnout? Quem que é? A gente vê aqui CLTs, mas também os autônomos, gente, sofre também. Muita Olha cobrança. lá se não for ainda uma pressão ainda maior, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu sou CLT, eu tô trabalhando sob pressão, só que o autônomo também tem uma pressão ainda dobrada, porque quando você trabalha no CLT, não querendo desmerecer nenhum lado, mas quando você trabalha de CLT, você trabalha ainda com a mente um pouco mais leve, porque você pensa assim, eu estou trabalhando, no final das contas, no final dos meses, eu tenho meu dinheiro para me receber, e quando você trabalha autônomo, não, você tem que pensar, poxa, eu sou o meu patrão, e eu preciso dar conta do recado, né? E mais uma coisa, quem trabalha sob pressão e meta, em todos os sentidos, está dentro dessa elevação aí. E é interessante que o autônomo, eu acho também nessa questão que ele acaba tendo um risco que precisa ser dado uma atenção até ainda mais, né, dedicada, especial, por conta que ele não tem limitação, né? O CLT deu, 6 horas, então, por mais que seja difícil tudo, na maioria das vezes, ele consegue ter aquele desligamento, né? Agora acabou. E no autônomo não, né? Ele não tem um limite, assim, se deixar, às vezes ele quer resolver um problema e que passa das 18, das 19, meia-noite ele tá lá matutando ainda, deitado na cama, não, preciso resolver tal problema ainda. Então é uma limitação que fica até mais difícil pro autônomo. Você foi muito assertivo, porque assim, na verdade, eu passei por isso, talvez estou até passando por isso. Porque justamente quando eu era ainda CLT, a gente trabalhava 8 horas na escola, e nós sabíamos que assim, era aquele tempo lá, né, mas principalmente eu vou falar da minha pessoa, quando eu me desligava, a gente batia o cartão, né, o ponto ali, ia para casa, ali eu sabia, não, os problemas ficam lá, eu sabia separar, eu falo, e agora, eu tô na minha casa, eu tenho outros corres, né,
porque sabe como que é mulher, né? As coisas de casa, filhos e tantas outras coisas. Aí vindo depois para trabalhar como autônomo, como empreendedora, e é bem isso que você falou. Parece que o cérebro ele não desliga, a gente continua. Então qualquer tipo, aquela horinha lá, não, eu preciso fazer isso, eu preciso terminar. E a hora que a gente vê, olha no relógio, a gente ficou muito tempo envolvido com aquele trabalho, não descansou, e isso é muito perigoso. Só mais um esforço, que é o que a gente pensa, né, a gente está fazendo, principalmente na parte do autônomo, porque a gente já viu que no CLT você tem um horário, são 8 horas, mas você tem um horário para você começar esse trabalho, você tem um horário para você almoçar, você tem um horário para você terminando esse trabalho, e aí você volta para casa, mesmo que você vai fazer alguma coisa em casa, mas ele já está direcionado em horários. O autônomo não, no autônomo a gente acaba fazendo as nossas horas, e acaba levantando mais cedo e muitas vezes dormindo mais tarde, trabalhando muito mais para dar conta do recado, né? E aí a gente já adentra nessa parte aqui que vem falando da normalizar o esgotamento, é o que está tendo bastante, a falta de pausa, porque a gente não para, né? Às vezes a gente almoça correndo ali, a gente não fica 1, 2 horas em descanso, a gente não fica fazendo isso. E outra coisa, medo de parar. É outra coisa também, porque você fala, não, eu não posso, porque se eu parar eu não vou dar conta do recado, não vou ter rendimento, e isso acaba frustrando bastante. A gente percebe, né, refletindo, né, com vocês duas falando, algo bem interessante, que o descanso, ele é primordial para o crescimento. Sem o descanso não tem crescimento também, porque a gente não é máquina, né, a gente precisa, é essencial, né. Isso é interessante. Pegando um gancho nisso que o Jerry falou, por isso, gente, que eu sempre falo uma coisa, né? Cristo é o nosso maior mentor e a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E quando a gente volta agora para a Bíblia, a gente vê ali que Deus, ele dá um dia de descanso, porque ele já conhece o ser humano, ele sabe que a gente precisa desse descanso, para nós descansarmos a nossa mente, não é mesmo, Mi? É perfeito. E assim, a palavra de Deus mesmo, ela acaba sendo o antídoto, né? Quando a Nádia fala sobre isso, sobre a pausa, sobre o descanso, que na verdade é esse assunto que nós vamos falar, vamos aprimorar ainda mais, é necessário, não tem como, porque como o Di falou também, nós não somos máquinas, então a gente precisa sim daquele tempo, daquela pausa, se organizar. Nós temos outros vídeos na qual nós falamos sobre a questão do tempo, né, de se organizar, e é isso, parece que é a coisa absurda, fala não tem como mais sair dessa situação. Claro que tem sim. Uma das coisas é justamente, como a Nádia falou sobre Jesus, né, o nosso maior mentor, ele deixou lá nas escrituras falando como proceder, como fazer, e a gente pode encontrar tantas escrituras falando sobre isso, né? Sim, exatamente, então é algo que o descanso, ele, às vezes, né, num exemplo assim bobo, né, do dia a dia, né, às vezes a gente tá num estresse assim que parece que a gente quer resolver aquele problema, e aí de repente a gente faz uma coisa que é desligado, e aí surge assim, nossa, como se fosse algo, mas por quê? Porque precisava de um, né, de um descanso assim, de uma pausa assim, e pra surgir novamente. Nossa, agora veio aquela ideia assim. E é realmente isso, né? Às vezes é preciso, né? Não é às vezes, é essencial. É verdade, gente.